Revisitando memórias até a partida para a retomada de Shiganshina, eu sou o LP e você está no canal do Geek Brasil. E hoje a gente vai conversar sobre uma das sagas mais interessantes de Shingeki no Kyojin. Porque de nada adianta você descobrir as identidades ali dos titãs racionais, de nada adianta você conseguir realmente identificar que os seres humanos têm a capacidade de se transformar em titãs se você tem um governo na qual não deixa você ir mais além. Se retomar a Muralha Maria, se retomar ali o distrito de Shiganshina era um crime que não poderia realmente seguir em frente com aquilo que o reconhecimento que a tropa de exploração poderia entregar à população e o povo ali das muralhas. Então, o Erwin decide criar um plano muito maluco, aonde ele decide apostar, e o que vale é a sua própria vida. Então, começamos o grande confronto entre a tropa de exploração versus a polícia militar para ter o controle sobre Eren Yeager e História Raiz, e na qual a gente consegue ter todo esse discernimento na história de Shingeki no Kyojin. O fato mais interessante nessa saga é que descobrimos que a História ela é descendente da família real. E quem tem ali o sangue da família real em Shingeki no Kyojin, a gente sabe que tem a capacidade de controlar a coordenada. Já foi revelado isso nos episódios atuais de Shingeki. Só que aí a gente tem um grande confronto entre a polícia militar versus a tropa de exploração. No caso, a gente tem mais um confronto identificado entre Archmans, que é Kane Archman versus Levi Archman. Duas pessoas que foram criadas ali no submundo das muralhas e acabaram ascendendo tanto para o comando da polícia militar quanto também para o comando ali, um dos comandantes da tropa de exploração. E aí fica nesse conflito, né, nesse agir, e depois descobrimos que Kane Archman na verdade é tio do Levi, dando um grande choque para o personagem que foi criado ali por Kane sem saber que o personagem era irmão da sua mãe. Então, todas essas perspectivas são bem levantadas na obra de Shingeki no Kyojin, até a gente saber que temos um fato de que o Kane, na verdade, se tornaria amigo ali do Uri Raiz, que era o antigo portador do Titã Primordial, antes da Frida. E aí a gente tem esse contato, esse conflito, e pela primeira vez na história a gente começa a ver vestígios sobre um findar do mundo, né? Não só do mundo dentro das muralhas, mas do mundo global, porque a gente até então achava que só existia seres humanos dentro das muralhas. Só que agora com as temporadas atuais nós tomamos conhecimento que os seres humanos não só são ali dentro de Parades, não só existem dentro de Parades, como em várias nações do mundo. E essa fala do Uri remete exatamente àquilo que as pessoas estão lutando contra a Ilha Parades, de alguém ativar a coordenada, de alguém realmente criar toda essa situação. Mas primeiro, antes de ativar essa coordenada por si só, primeiro teria que retomar o distrito de Shiganshina e ao mesmo tempo retomar ali o território da Muralha Maria. E aí que leva o plano do Erwin do grande golpe de estado. No começo desse vídeo eu falei que para que o plano ali do Erwin funcionasse, ele colocou a sua própria vida em jogo. Ele acaba falando ali tanto para vários comandantes como Pixis e Zekili de que ele queria apostar contra ali os lords da muralha. Se ele falhasse, ele poderia ser morto. A vida dele não valia mais nada do que realmente a conquista ali dos seres humanos para chegar até as muralhas. Mas ali o próprio Erwin estava tão convicto das suas decisões que ele tinha certeza que se a Muralha Rose fosse destruída, se o portão da Muralha Rose fosse destruída, ele tinha certeza que os lords mandariam fechar os portões de todos os distritos que estão ligados ao centro, que estão ligados ali à Muralha Sina.
E foi dito e feito. Quando alguém invade a sala, no meio do julgamento na qual o Irving é condenado à morte, dizendo que a muralha Rose havia sido destruída, que o Titã Colossal e o Titã Encouraçado haviam aparecido, a gente começa a observar que os Lords começam a agir de acordo com aquilo que o Irving havia pensado, de que eles iriam se fechar dentro de Sina e toda a raça humana, todos os seres humanos acabariam sendo mortos e ficaram para fora dentro da muralha Rose. E aí que o Irving realmente consegue tramar esse plano para depor toda essa construção. E aí ficamos sabendo de que o rei verdadeiro, o rei que estava reinando ali, não era um descendente da família Fritz, mas quem era o Lorde por trás ali de todo o reinado, coisa do tipo, era o Rod Reiss. Era o único que havia sobrevivido a um ataque que havia acontecido por Grisha Yeager. Mas a gente falar um pouco sobre as coisas que o Grisha Yeager fez ali para a família real, a gente precisa dar foco em duas coisas importantes para que o golpe também funcionasse. Um golpe precisa ter popularidade e precisa ter apoio midiático. Então teve toda uma construção mostrada ali pelo Isayama para nós de que toda essa narração que acabou acontecendo nos últimos capítulos teria que ter um apoio popular. E aí que entra os comerciantes, Ali o Flegel acaba colocando ali as suas tramóias junto com a Range para mostrar para a população de que a polícia militar e o governo não estavam nem aí para eles, que nunca tinha sido um planejamento para retomar a Muralha Maria e também para retomar ali o distrito de Shiganshina. E a mesma questão acaba sendo levantado para a mídia. O que publicar, o que divulgar, o que não divulgar, o que realmente postar, é isso que eles acabam questionando e divulgando aí durante toda essa saga. E aí a Range fala com as palavras mais convictas, o que pesa pra caramba agora nessa última parte da quarta temporada, sobre que a verdade deve ser colocada pra frente, deve ser divulgada, não importa o preço, não importa quem vai pagar por isso, a verdade precisa ser dita. E aí que eles acabam divulgando esses dados e eles ganham um apoio ainda maior sobre a popularidade ali relacionado a esse golpe de Estado. Só que um golpe de Estado não seria convincente se não existisse uma outra pessoa para governar, para ter um rei, para ter uma figura ali de uma rainha. Porque um poder ligado apenas ao comando militar não seria suficiente para acalmar ali os ânimos da população. E é aí que vem a figura de Historia Reiss. É bem interessante essas mudanças que acontecem, nessas perspectivas, porque a História acaba sendo sequestrada ali junto com o Eren, e aí a História é a única pessoa que tem o sangue real capaz de controlar a coordenada. Só que se ela devorasse o Eren, ela provavelmente perderia ali a vontade de lutar. E quando ela tem esse entendimento, quando ela começa a pensar sobre por que os titãs, por que os portadores ali do titã primordial nunca fizeram nada nos últimos 100 anos para libertar a humanidade, dos últimos, na verdade, milhares de anos que eles acreditam que eles estão dentro das muralhas, ela começa a raciocinar e se recusa a se transformar em um titã para devorar o Eren, para destruir ali toda essa conexão com a sua família. E aí, quando ela faz isso, quando ela destrói ali, a gente sabe todas as perspectivas, acaba destruindo a injeção, o Rod Reiss acaba ali lambendo, a poça da sua injeção, e a gente começa a ter ali toda uma construção para parar o maior gigante de todos os tempos, um gigante com o dobro do tamanho ali do Titã Colossal, com mais de 120 metros. Então, nós temos uma boa conexão na qual o Eren acaba mordendo ali o soro do Titã de endurecimento, ele acaba engolindo esse soro e consegue controlar ali o poder do endurecimento para fazer com que eles pudessem chegar até a Muralha Maria e tampar ali os buracos feitos pelo Reiner e também pelo Bertolt. Então, todas essas conexões vão se ligando pouco a pouco para poder seguir e chegar até o distrito de Shiganshina. Só que todas essas ligações aí vão sendo cada vez com um preço ainda maior.
A história, ela teve que seguir realmente com um caminho para se tornar a grande rainha. No anime, né, o Levi só chega e fala, bom, você vai chegar a ser rainha e você vai ser ali essa nova mandatária, essa é a sua nova missão. No mangá, o Levi basicamente dá uma surra na história. Eu acho isso muito bizarro, porque o capitão realmente força ela a uma conexão muito forte e a personagem fica ali e tal, não consegue entender muito bem o que está acontecendo naquele período até que ela aceita essa nova missão. E aí aquela cena dela socando o braço do Levi faz muito mais sentido no mangá do que no anime, né? Já que no anime o Levi não fez nada com ela, muito assim, só falou que essa era a missão dela e pronto. A história então consegue destruir o Titã realmente ali do seu pai e conseguindo mostrar para todos de que a Rainha de Parades agora era a grande heroína que havia salvado um distrito. Mas uma coisa que eu quero focar aqui para vocês, pelo menos para finalizar essa parte, né, essa quarta parte aqui dos vídeos de Shingeki no Kyojin, é sobre a fala dos policiais ali do interior que foram torturados pela Hanji e pelo Levi. É bem interessante essa fala, porque ele diz ali de que eles agora estão sendo ultrapassados pela tropa de exploração. Mas amanhã um outro poder pode surgir e pode colocar eles contra o governo. E ele pergunta para Hanji, Hanji, o que você vai fazer? Levi, o que você vai fazer quando a essa hora chegar? E é exatamente isso que a Hanji e o Levi estão passando neste exato momento dessa primeira parte da quarta temporada. O que eles podem fazer quando a mídia e também ali a população está apoiando uma facção dentro das muralhas que pode mudar toda essa construção. A gente vai saber isso nos próximos vídeos aqui do Geek Brasil.